paranormal não vem para a realidade de forma fácil. Na verdade, requer diversas condicionais para que se manifeste o improvável, o impossível, dentro do que é o real, o que é lógico. Mas nem sempre a lógica e a razão fazem parte da vida do ser humano. Algo primal, algo ancestral, algo que nasce com a gente como um instinto, aquilo que fica guardado e adormecido dentro da gente desde o momento em que a gente nasce e que se manifesta nos momentos em que a gente precisa tentar sobreviver ou nos momentos em que a gente se sente em perigo. O medo faz parte da vida do ser humano e o medo é força motriz para trazer o outro lado para a realidade. Através das manifestações do medo do ser humano, pela mídia a gente tem diversos contos que ajudam a gente a pontuar como o medo pode se manifestar através das pessoas. A gente tem diversas obras, por exemplo, em animes que ajudam também a gente a fazer essas associações bem fácil. A gente tem Mob, a gente tem Jujutsu Kaisen, a gente tem diversas outras lendas urbanas. Se a gente voltar um pouquinho ainda aqui no ambiente de internet, né, a gente tinha as creepypastas. E todas essas histórias, elas falam como as coisas conseguem assumir uma escala muito maior. Mas a gente também tem em Chainsaw Man uma demonstração de como aqueles demônios que são representações dos medos das pessoas podem se tornar coisas grandiosas com medos que não seria um dos primeiros medos que vem na nossa mente, né? Como, por exemplo, o medo das armas, os medos de guerras e todas essas preocupações. Então, cabe pensar o que é ancestral, o que é atual, o que é pontual, porque às vezes um medo da peste bubônica num período muito específico da humanidade faria muito mais sentido ser uma manifestação forte do que algo hoje, que por exemplo a gente pode considerar, sei lá, um medo do Covid, mas se a gente associar da mesma forma, ambos são por doenças, né? Então, o medo por doenças seria o medo macro. Medo é uma questão muito complexa da gente descrever, depende muito do interlocutor. Medo é uma coisa muito pessoal. Mas existem algumas questões coletivas. Uma única coisa é certa: o outro lado está sempre esperando por uma brecha para manifestar-se na realidade através do medo. Nesse vídeo, a gente vai falar um pouco sobre o outro lado. Nós vamos falar sobre as entidades principais do outro lado, como elas se manifestam na realidade e como elas afetam o todo, como elas se manifestam através de rituais, através de poderes, através de criaturas e qual é a premissa dessas entidades, bem como o que elas causam para aqueles que decidem mergulhar no outro lado e ter mais do paranormal do que da realidade dentro de si. Nós não vamos falar sobre todos os rituais, não vamos falar sobre todos os poderes, nem sobre todo o bestiário de ordem paranormal, tá? Aqui a gente vai falar sobre características principais de cada uma dessas manifestações, para lá na frente, sim, a gente destrinchar passo para passo. Aqui é como se a gente estivesse fazendo uma introdução geral para que a gente entenda alguns contextos que complementariam, por exemplo, vídeos de fichando com ocultista, o vídeo da trilha de combatente monstruoso, que eu não podia fazer até a gente introduzir o que é o outro lado, principalmente levando em consideração que essa série em que a gente está explicando como funciona o sistema de ordem paranormal é para alguém que nunca jogou o sistema. A gente está explicando o sistema do zero, beleza? Mas também considere como se isso aqui fosse uma aulinha, quase como se um preparo de um agente que acabou de receber o seu treinamento na ordem precisa entender um pouquinho sobre os elementos. É algo que eu, inclusive, vou utilizar para jogadores da minha mesa que estão aprendendo um pouco sobre o outro lado para poder jogar no, na nossa mesa. Claro que a gente, alguns desses contextos, eles vêm diretamente de recursos que eu utilizei, de analogias que eu utilizei dentro da mesa para, durante o jogo, a gente ensinar os jogadores, tá? Depois eu posso falar sobre isso, se você tiver interesse, deixa aí nos comentários e aí eu posso explicar como a gente pode, dentro da narrativa, utilizar isso e analisar alguns momentos em que, dentro lá do RPG, o Selbit colocou aprendizados. A gente tem uma parada dentro do RPG que a gente fala
do Show Don't Tell. Mostre, não diga. Aqui a gente tem que explicar, porque isso tudo, inclusive, vai acabar. Esse vídeo ele era para ser literalmente só uma explicação sobre o bagulho, mas ele acabou me rendendo muitas ideias para fazer uma teoria mais para frente, para elaborar e deixar ainda mais consolidada aquela teoria que eu comentei sobre Tenebres ali no final do Hexatomb. Então, sem mais delongas, vamos direto pro vídeo. Se você já conhece o canal, deixa um likezão de malandro aí pra nós. Se você ainda não conhece, espera chegar no finalzinho do vídeo. Se você curtir, aí sim, deixa um like, se inscreve e acompanha a gente que tem muito mais coisa pra vir por aí. Eu tô com um livro aqui pra gente poder acompanhar, claro, porque por via de regra, se a gente seguir o sistema 100%, a gente vai estar falando só sobre as definições do que a gente tem do outro lado aqui. Mas, claro, dentro do RPG do Selbit, dentro da lore dele, tá? Porque assim, você tá contando uma história de ordem paranormal, não necessariamente precisa estar no mesmo mundo do Selbit, tá? Você pode ter a sua própria interpretação do que é o paranormal. E aí por isso que o livro te traz conceitos e aí através dos conceitos você consegue interpretar da sua forma. Beleza? Mas, levando em consideração tudo o que ele tem, a gente vai falar especificamente lá no vídeo de Tenebres, que aí é uma teoria sobre uma parada do mundo dele. Fechou? Aqui a gente vai falar sobre tudo que está nos livros. Eu acredito que eventualmente a gente vai ter um livro de recursos, já falei sobre isso em algum outro momento. Falando não somente sobre Tenebres, né, mas falando ali também sobre os sinos, introduzindo esses contextos e como a gente pode adicionar isso dentro das nossas histórias. Mas até que a gente chegue lá com os livros, por enquanto, nos vídeos em que a gente está falando só de sistema, eu vou introduzir o que está no sistema e algumas ideias minhas, beleza? Para a gente conseguir entender mais ou menos o que é o outro lado, eu vou ler o que a gente tem de descrição aqui no livro primeiro. O mundo que a gente vive dentro do universo de ordem paranormal é chamado de realidade. Realidade é bem simples da gente conseguir entender, né? Tudo aquilo que não é fora do normal. A gente continua tendo questões como violência, guerra, abusos, todas essas coisas ruins que o ser humano causa para si mesmo, né? Mas se não bastasse isso, a gente ainda tem algo espreitando através de um véu. Existe uma outra dimensão, um lugar impossível que já foi conhecido através da história por diversos nomes, mas agora é simplesmente chamado de outro lado. Aqui a gente pode pensar, pô, quais foram esses outros nomes? Se eu quiser colocar dentro da minha história para poder expandir um pouquinho a minha lore, ou eu quiser fazer algum link, por exemplo, se você quiser falar sobre um terror à espreita no mundo antigo, a gente pode falar do Hades, ou talvez, se a gente quiser ser ainda mais crítico, a gente pode falar do Tártaro, que era onde existiam as criaturas mais abissais de todas. Porque dentro do Hades a gente tinha o Éden, né? Então, será que a gente pode considerar que o outro lado não é de todo ruim? A gente pode eventualmente entrar nesse ponto, tá? Uma das minhas maiores contestações e como eu trato as coisas no meu mundo é que o outro lado, em sua maioria, é naturalmente alinhado. Se a gente estivesse falando ali de alinhamentos, né? Que alinhamentos que a gente tem no D&D. O outro lado geralmente é neutro e mal. Mas não necessariamente tudo do outro lado precisa ser neutro e mal. Eu considero que ele está naquele espectro do neutro-neutro, o true neutral, né? Que a gente chama, ou o neutro mal. E aí, dependendo da entidade, aí sim a gente está falando de uma parada que é extremamente ruim. A gente vai falar sobre isso depois, tá? Mas quando a gente observa essa descrição, a gente tem um pouquinho mais de detalhes aqui falando sobre a dimensão misteriosa, perversa, que desafia a lógica e a sanidade. A gente tem outros nomes, né? A gente pode chamar de umbral, por exemplo, que algumas religiões no Brasil introduzem essa parada, né? Principalmente o Espiritismo, que é uma religião fundamentada por um francês, mas que na verdade é uma religião que foi basicamente moldada aos olhos brasileiros, né? Foi adotado pelo brasileiro. Mas a gente tem algumas outras
interpretações que a gente pode ter associando com outras religiões, até religiões pagãs, como por exemplo, já mencionei ali a religião grega, mas a gente tem Hel, né? Helheim, na religião nórdica, né? Na mitologia nórdica. A gente tem o inferno ali de Enkidu, dos mitos de Enkidu, nos povos mesopotâmicos. Então, o inferno, entre aspas, não precisa ser o inferno que a gente tem até manifesto aqui na realidade dentro da história de Hexatombe. Na verdade, inferno é uma percepção. Na verdade, aquela questão do diabo é só uma introdução do mito cristão. Cada povo enxerga essa parada de uma forma diferente. Por exemplo, existiam povos habitando principalmente na parte da América Central, América do Sul, mas também povos em outras regiões do mundo que compartilhavam um mito parecido de que o inferno, na verdade, era o fundo do mar. Então, são múltiplas as interpretações, né? E a palavra inferno em si não vai descrever exatamente o que a gente tá falando como outro lado, tá? Então, se eu fosse categorizar o outro lado de uma forma que a gente consegue enxergar como um todo, é quase, vamos usar o inferno de Dante como um exemplo, tá? É quase como se o inferno de Dante e o purgatório de Dante, né, aquele limiar entre ambos, é o que inclui tudo aquilo que seria o outro lado. E eu diria talvez mais, talvez um pouco do paraíso de Dante também esteja incluso dentro do outro lado. A gente não sabe se a gente estiver associando o outro lado com o inferno, o Hades, né, em grego, aí a gente está falando também sobre um certo paraíso lá. E nem sempre o paraíso representa coisas boas, né? A gente tem o nascimento do pecado dentro do paraíso, por exemplo, no mito cristão, mas a gente também tem a manifestação de algumas criaturas que teriam saído do paraíso dentro do bestiário de ordem paranormal, como por exemplo o próprio anjo, né? E o que é engraçado, porque se as criaturas são manifestações do outro lado, o outro lado se manifesta através do medo das pessoas, as pessoas têm medo do anjo. São várias formas de a gente contar nossa história, né? Então, entendendo esse ponto, o outro lado ele pode ter várias nuances, vai depender muito da sua interpretação. A gente tem várias dicas de como o Selbit enxerga o outro lado, mas está sempre mudando porque ele está sempre acrescentando mais coisas dentro do storytelling dele. Então vale a pena a gente pegar essas outras referências de fora e não usar somente o material base para a gente contar a nossa história própria. Eu não vou dizer aqui que eu vou saber explicar tudo 100% para você. O que é o outro lado, o que é a membrana, como ela funciona 100%, o que são todas as entidades do outro lado e quais são as intenções delas. Até porque saber tudo é perder tudo. Não tem possibilidade de um ser humano saber absolutamente tudo, a não ser no momento em que ele estiver transcendendo. Mas depois de você sair do estado de transe, de transcender, você já não se lembra de nada. Apesar da verdade estar adormecida dentro da gente, ela continua adormecida quando a gente retorna da conexão com o outro lado, justamente para nos manter sãos. Então, dito isso, a gente vai explicar o porquê que o outro lado não vem para a realidade de forma fácil. E esse é um dos bagulho que mais me pega. A membrana. A membrana, ela é quase como se fosse um véu entre o outro lado e a realidade, o que impede que a gente enxergue daquele lado e o que impede que as entidades de lá venham para cá. Nada garante que as entidades não deixem de ver a gente, tá ligado? Se a gente fosse falar em termos de RPG de outros sistemas, por exemplo, é como se a realidade e o outro lado fossem dois planos diferentes, tá ligado? E aí o, a membrana fosse um plano etéreo. A gente tem o costume de entender a membrana como literalmente esse véu, tá ligado? Mas a membrana pode ser um lugar transicional. E é essa a minha interpretação do que é a membrana, tá? Ela não necessariamente precisa ser só um objeto. Ela pode ser uma localização. Lógico, uma localização sem
sim, coordenadas, né? Ela pode ela está onipresente, existe uma membrana universal protegendo a nossa realidade, mas a membrana ela pode ser danificada. E ao ser danificada, ela começa a vazar um pouco do outro lado, ao passo em que ela vai deteriorando-se ainda mais do outro lado vem para a realidade, até que a gente chega num ponto que pode ser irreversível. Apesar de seu nome sugerir uma barreira sólida, a membrana não é um obstáculo físico, o que eu estava dizendo antes, certo? A maneira mais compreensível de descrevê-la é como uma névoa densa, formando um labirinto que separa duas dimensões, a nossa, regida por leis lógicas, e uma dimensão de insanidade. Enquanto a membrana estiver imperturbada, as entidades raramente conseguem invadir a realidade. Então, por isso, a realidade não é perturbada pelo outro lado de forma fácil. Algo precisa causar um distúrbio na membrana. A membrana precisa perder um pouco da sua organização, esse sistema de proteção precisa ser abalado para que algo consiga vazar de lá. E o medo é o que faz essa ligação entre os pontos. A membrana pode ser enfraquecida por massacres terríveis, rituais macabros ou até histórias fictícias como lendas urbanas, filmes, terrores e conspiração da internet. Tudo que gera medo pode enfraquecer a membrana. A gente teve o exemplo ali das creepypastas, né? Então, aquela época ali de 2010, ali em meados, a gente tava arregaçando a membrana falando sobre o Slenderman, falando sobre Jeff the Killer, sobre The Rake, tá ligado? Mas é, é interessante como múltiplos motivos completamente diferentes podem causar dano à membrana. Então, por exemplo, se a gente está falando se que qualquer fonte de medo pode sim afetar a membrana, a gente pode estar falando, por exemplo, sobre uma criança com medo de escuro dormindo à noite no quarto dela. Ou a gente pode estar falando sobre uma guerra mundial. Então, são diversas as formas do medo se manifestar. E são diversas as formas do outro lado traduzir essa informação para manifestar na realidade. Como as criaturas tendem a tomar formas que facilitam a nossa compreensão delas, justamente para que a gente sinta medo, elas vão tomar formas que façam sentido para aquele medo que está sendo sentido. Então, quando a gente falou ali atrás de o medo de, da, da peste bubônica, por exemplo, ter sido muito forte durante ali o período medieval. E hoje já não faz mais sentido a gente ter medo daquilo, o medo de doenças ainda continua existindo. A gente acabou de sair de um período de pandemia em que todo mundo tava com medo de morrer de verdade. E era um medo sincero. Eu sei das muitas coisas que eu passei no meio dessa porcaria dessa pandemia. Então, assim, cara, essa mesma entidade que manifestou uma criatura com que traria essa sensação do medo da peste, pode também trazer uma outra criatura que represente o medo da Covid, tá ligado? E às vezes pode ser, em termos de jogo, a mesma criatura, ela só muda a skinzinha dela, só muda a aparência dela para se adaptar a esse tipo de erro. Não acho que vai aparecer uma pessoa com uma máscara, tá ligado? Mas pode se manifestar de outras coisas. Então, isso é só um exemplo para poder facilitar a nossa compreensão, né, de como o outro lado vai moldar o nosso medo através do que é sentido para que na nossa compreensão seja facilitada a compreensão do que é o outro lado e de como ele está se manifestando, justamente porque o outro lado é completamente incompreensível, a gente não tem mente para conseguir entendê-lo, né? O que é engraçado também, porque a gente eventualmente vai chegar ali falando das entidades, mas a gente tem em várias mitologias menções sobre coisas que vêm de outro lugar que são incompreensíveis para a gente, certo? São conhecimentos que são ancestrais, são comunicações que vêm de outros seres que compartilham
esse universo conosco, mas que não tem essa mesma. A gente não tem esse mesmo padrão de evolução para que a gente consiga alcançá-los. Então, tudo isso faz sentido até na história da humanidade mesmo. Um exemplo muito simples, né? Já que a gente saiu ali do Hexatomb, mas ainda tem muitas referências do mundo bíblico que a gente pode ir trazendo para encaixar, até porque a mitologia cristã é uma das mitologias mais fortes da história da humanidade, né? E aí, quando a gente está falando da língua dos anjos, né? Aí a gente puxa ali do hebraico também, das histórias antigas do povo hebraico, a gente está falando sobre uma língua incompreensível, né? E o outro lado também se manifesta de outras formas, não necessariamente só com suas criaturas. Então, para isso, a gente vai falar sobre as entidades. Entidades que são quase como fragmentações do macro do que é o outro lado. A gente não tem a garantia de que existem mais outras entidades. Mas por que não existiriam? A gente só tem 4 principais entidades que mais costumam ser relatadas se manifestando aqui na realidade. E aí a gente consegue encaixar criaturas diretamente com essas entidades, mas talvez existam coisas a mais. Afinal, tudo é possível no mundo incompreensível. Então, agora a gente vai precisar começar com uma introduçãozinha antes de eu falar de todas as entidades. Por quê? A gente tem múltiplas relações entre elas. Aqui a gente tem o símbolo da desconjuração, certo? E com o símbolo da desconjuração, a gente também tem a relação entre as entidades. Então a gente tem que, não como Pokémon, né? As entidades se relacionam entre si, algumas não têm relação at all, assim, não se comunicam de forma alguma, em contato direto, né? Mas ainda assim, é, é necessário a gente conseguir colocar os pingos nos is para a gente conseguir entender elas um pouquinho mais fácil. Então, para você entender as entidades do outro lado, eu preciso te explicar sobre entropia. Detalhe aqui que eu não sou especialista em física, tá bom? Inclusive era a minha pior matéria no ensino médio. Mas eu consigo entender um pouco mais desse contexto. Eu estudei bastante, busquei muito material de referência. Tem alguns vídeos que eu assisti que eu acho que vale a pena colocar aqui na descrição. Depois, se você quiser entender, um salve pro Pedro Loz, gosto muito do conteúdo dele. Ele facilita esse conhecimento de física, ele tem desmistificado muita coisinha para mim. Gosto muito de conteúdos de divulgadores científicos, inclusive, mas também o conteúdo do Veritasium me ajudou bastante a, a conseguir elaborar um pouquinho mais essa parada. Claro que tiveram outras referências, mas aqui é uma explicação básica sobre o que é entropia, tá bom? Não estou estudando para o Enem, não estou ajudando vocês a se prepararem para fazer o vestibular. Se você quiser estudar um pouco mais, aí eu convido você a conhecer o canal dessas pessoas ou a fazer um estudo mais avançado sobre você mesmo, beleza? Aqui eu peguei só a pontinha do iceberg para a gente conseguir adaptar para a nossa narrativa. Entropia para a física é a medida de organização e desorganização de comportamentos de um sistema. Sistemas que podem ser estáticos, podem ser sistemas de informação, sistemas dinâmicos, químico-biológicos ou até mesmo usando de forma metafórica, coisa que a gente vai fazer aqui, inclusive, e adaptada para outros conceitos, a gente pode estar falando até de sistemas sociais, sistemas de comunicação, tá? Numa explicação bem simplificada, a entropia é a dispersão de energia em sistemas. Então, quando a energia se espalha, o número de estados possíveis daquele sistema aumenta, ou seja, o sistema fica mais mutável, certo? E a chance dele voltar totalmente para o seu estado inicial se torna extremamente baixa. Por isso é fácil a gente considerar que esses processos são irreversíveis. Você pode tentar reverter o processo, mas ele nunca vai ficar milimetricamente exatamente como era. Isso a gente vai usar para associar com uma coisa depois muito importante. Resumindo, é muito mais difícil fazer um sistema voltar ao seu estado inicial
um estado altamente organizado, do que simplesmente deixar ele se evoluir para um estado com muito mais possibilidades, um estado de, entre aspas, entre muitas aspas, caos. Eu vou dar um exemplo aqui que talvez seja um pouquinho mais fácil para a gente poder compreender. Pensa numa pilha de tijolos, certo? A gente tem essa pilha de tijolos aqui, e se eu simplesmente começar a pegar os tijolos aqui e empilhar eles sem método nenhum, simplesmente colocar eles aqui para formar uma pilha nova, existem inúmeras as possíveis maneiras dessa pilha existir, certo? Mas não só isso. Essa pilha, sendo empilhada novamente sem método, ela corre riscos, né? Ela é uma pilha instável. Então, os tijolos podem cair, podem escorregar e as alternativas vão cada vez mais aumentando para eu colocar essa pilha novamente. E a chance de eu tentar pegar essa pilha e retornar para a pilha inicial para sua forma original é quase impossível. Não tem como eu colocar todos os tijolos exatamente do mesmo jeito como eles estavam antes, certo? Então, se a gente for considerar que só de um tijolo cair, um tijolo escorregar, já altera completamente a configuração dessa pilha, a configuração desse sistema, é quase impossível a gente retornar ela para o seu estado inicial. Nesse caso, a gente diria que a entropia é maior, porque existem diversas configurações possíveis para esse mesmo conjunto de tijolos. O sistema é instável, quanto maior a instabilidade, maiores as probabilidades dentro de um sistema, maior a entropia. Agora, se ao invés de pegar essa pilha de tijolos eu começar a fazer outra pilhazinha aqui sem método nenhum, eu quiser construir uma parede. Pô, uma parede é muito simples, né? A gente sabe que é empilhar tijolo em tijolo para a gente fazer uma base. Eu posso pensar em formas diferentes para essa parede? Pô, eu posso pensar. Eu posso pegar essa parede e posso tornar ela um cilindro, e aí ela vira uma pilastra, né? Ou eu posso pegar essa parede e fazer uma sala, mas a parede é sempre uma coisa única. É uma série de tijolos, um em cima do outro, colocados em um método pré-definido, com pouquíssimas variações do que você pode ou não pode fazer para ter uma parede consolidada. Considerando isso, a gente tem exatamente a diminuição das possibilidades, a limitação e uma consolidação desse sistema como uma menor entropia. Enquanto essa estrutura se mantém, o sistema permanece estável. Logo, a entropia está baixa. Mas agora considere que, eventualmente, algumas coisas podem acontecer com essa parede, né? Alguém pode bater nessa parede e tirar um dos tijolos. Vamos dizer que eu só empilhei os tijolos, tá? Eu não coloquei eles com cimento. Se eu só empilhei esses tijolos, alguém vai lá e puxa um desses tijolos, pode ser que abale o sistema. Se eu construir ele com uma base relativamente sólida, se eu empilhei eles com um método mais específico, de forma a manter a consolidação dessa parede, a chance dela se abalar não é muita. Mas se algumas outras pessoas começarem a tirar alguns tijolos, você concorda que a parede vai ficar instável? Se eu tirar mais tijolos de um ponto concentrado, eu danifico mais a parede naquela região. Se eu tirar tijolos em pontos isolados, a chance de abalar esse sistema é muito menor. Mas ainda assim, a parede vai estar um pouquinho instável, certo? Eu posso tentar restabelecer essa parede. Pode ser que eu não consiga utilizar os mesmos tijolos e colocar os mesmos tijolos nos mesmos lugares, mas eu consigo voltar aquele sistema para algo parecido com o que ele já era. Ele aumenta a entropia ao passo em que ele perde tijolos e ele vai aumentando essa possibilidade de desabar. Mas eu posso tentar retornar ele e diminuir a entropia nesse sistema, colocando os tijolos de volta para garantir uma estabilidade para essa parede, certo? Quando a gente acaba por tirar tijolos demais e eu não consigo repor esses tijolos a tempo, essa parede desaba, o que faz com que a entropia aumente exponencialmente. Se a gente quiser fazer uma associação ainda mais próxima de ordem paranormal, pense nessa parede de tijolos, que é uma coisa sólida, como um sistema, e transforme esse sistema em um véu
que evita que algo atravesse para esse lado. Algo que mantém baixa a entropia para que as possibilidades desse caos que aguarda do outro lado desse véu venha para cá. Esse sistema é a membrana. A membrana ela pode estar intacta, com um sistema fechadinho, muito bem definido, com baixíssima entropia. Ao passo em que a gente continua prejudicando ela, ela se torna estável. Então, é o primeiro nível em que a membrana pode ser machucada, digamos assim. É difícil entender o que transformaria a membrana num ambiente intacto. A gente não tem praticamente nem, pelo menos no mundo de ordem paranormal, nenhuma interpretação do que é um lugar com uma membrana intacta. Eu diria que, por exemplo, seria um lugar com a ausência do medo, né? Porque se a gente for considerar que o ser humano é uma fonte de medo, pode ser qualquer lugar com ausência do ser humano, mas a natureza também sente medo, né? O instinto dos animais, o medo é instintivo e é primordial, ele é evolutivo, né? Ele faz parte da cadeia evolutória do ser humano e vai tudo lá para trás, desde do começo da nossa evolução. Então, pelo menos mamíferos, que são seres um pouco mais racionais, também têm esse medo, né? Então, será que o medo dos animais também é suficiente para manifestar o outro lado? Fica aí uma questão. A gente sabe no canon de ordem paranormal que se a membrana não está muito perturbada, ela não vai afetar a natureza, né, fauna e flora. Mas, dentro da sua história, talvez uma grande perturbação, um grande desmatamento causou tanto medo na floresta que o medo da floresta manifestou algo que vai lutar de volta, né? Então, pode ter algo assim. Eu tenho uma história sobre isso para poder contar para vocês em breve. Eu estou escrevendo uma paradinha bem legal. Mas, então, uma membrana intacta é um sistema completamente fechadinho, com a entropia quase zerada. É quase impossível a gente zerar 100% a entropia, né? Porque acidentes podem acontecer, a nossa parede de tijolos pode cair a qualquer momento, certo? Existem outras formas de a gente garantir que ela vai estar mais segura. A gente pode dar mais ordem, mais estrutura para ela. Uma membrana estável quer dizer o estado padrão da membrana, porque as pessoas sentem medo de uma forma comum. Então, uma membrana estável, por exemplo, ela permite que somente rituais de primeiro círculo sejam conjurados e nem todo tipo de criatura consegue se manifestar num ambiente com uma membrana estável. É, as formas dos rituais, os rituais eles têm formas diferentes de se manifestar. Quando a gente for falar só sobre rituais, eu vou falar sobre isso. Mas os rituais têm patamares diferentes que eles podem ser invocados, que representa o quanto do outro lado eu estou conseguindo traduzir da essência desse ritual. Mas com a membrana estável eu só posso fazer a versão básica, só a pontinha do iceberg do que seria esse ritual se conjurado do outro lado. Mas também é uma forma em que a gente consegue manter maior controle. É um sistema sob controle. Só que, eventualmente, a membrana pode começar a ficar instável, pode começar a ficar danificado. Danificado é o estado de membrana em que a gente geralmente vai ver quando a ordem, por exemplo, a Ordem Realitas, precisa agir, seja para evitar que um grupo de cultistas consiga prejudicar ainda mais a membrana, seja para evitar que criaturas continuem causando medo ou etc. Tá? Existe um limite para os tipos de criaturas que podem se manifestar também em um ambiente com a membrana danificada. Todos os poderes paranormais, todos os rituais podem ser conjurados nesse lugar, mas especificamente criaturas é difícil de manifestar. Aqui, criaturas com um valor de desafio, que é o que a gente tem como nível, né, para as criaturas, acima de 300. Criaturas de outros lugares, né, com um VD maior, podem ir até um lugar de membrana danificada, mas não se manifestar nele, né? Então, a gente já vê aqui que a nossa parede está um pouco danificada. A gente tem alguns tijolinhos que foram tirados ao redor da nossa parede. Mas, se chegar alguém ou alguém e abrirem um rombo no meio dessa parede, a parede vai estar por um triz de desabar. A parede vai estar arruinada, certo?
Aqui, com o estado de membrana arruinada, a gente já falou bastante ali na Kisatombi, então eu só vou pincelar sobre isso. Estado de membrana arruinado permite que qualquer tipo de criatura se manifeste aqui. As criaturas ficam muito mais fortes. Tudo que é de manifestação do outro lado fica mais forte. Então, os poderes paranormais, manifestação dos rituais, tudo isso fica potencializado aqui. E assim, além de tudo, pela membrana estar arruinada, a sanidade das pessoas começa a ser afetada diretamente, porque o outro lado está comendo a cabeça das pessoas, né? Ele está começando a revelar verdades que eram para ficar escondidas para sempre. Então, uma membrana arruinada é muito mais difícil da gente recuperar. Lembra que eu falei sobre a dificuldade da gente restaurar um sistema é muito maior do que simplesmente deixar o sistema ruir completamente e se entregar para as múltiplas possibilidades para aumentar a entropia. Muito mais fácil aumentar a entropia do que destruir. Muito mais fácil tirar mais tijolos e só derrubar a porra da parede inteira do que restaurar essa parede e garantir que ela vai voltar a ficar sólida e estável de novo. Então, quanto mais prejudicado esse sistema, quanto maior a entropia, quanto mais prejudicada a membrana, mais difícil vai ser de reverter o que vai acontecer. Por isso que eu me preocupo muito com a Ordem Paranormal Apocalipse, porque a gente está, ó, no bigode. Mas a gente pode simplesmente entregar tudo para a entropia. Se entregar as possibilidades, destruir esse sistema de uma vez, a membrana pode ser rompida. Não existe nenhum relato sobre o que causaria uma membrana rompida, mas o rompimento da membrana com certeza representaria o fim da humanidade como a gente conhece. Então, eu achei interessante trazer essa analogia entre essa parada da pilha de tijolos, como a gente trabalhou ela elaborando sobre construir um sistema consolidado para a gente poder entender melhor o que é a membrana, certo? Mas a gente não terminou de falar sobre a entropia aqui. Comentei sobre o símbolo da desconjuração, que fala sobre a relação dos elementos entre si, mas também a gente tem uma forma de associar isso, antes da gente falar ali especificamente um por um dos elementos, sobre como eles se relacionam entre si. E isso aqui vai facilitar a nossa compreensão. A gente tem que maior a entropia, maiores as possibilidades, certo? E o caos da aleatoriedade agrada a entidade de energia. Menor a entropia, menores as possibilidades. E o definhar do potencial daquilo que poderia ser, daquilo que foi, agrada a entidade de morte. Então a gente já tem aqui duas entidades que são contrapontos entre si, né? Justamente a gente tem, eventualmente, a gente chega lá, que uma entidade suprime a outra. Mas a gente também pode associar com as outras entidades. Só um adendo aqui muito interessante, que se você acompanhou O Segredo na Floresta, seja na HQ, seja ali na série, e eventualmente esses conceitos, eu tenho certeza que a gente vai voltar para eles, a gente tem um conceito de energia potencial, que era explorado ali por aqueles cientistas e que eventualmente a gente consegue entender melhor, entendendo o elemento de morte que a gente estava falando sobre a entropia, né? Sobre a manipulação da entropia para fazer a manifestação dessas criaturas do outro lado. Então a gente já vê como esse contexto, esse conceito tá bem presente com o todo, né? E a gente tem inclusive a menção de entropia ali na parte da entidade de morte, beleza? Mas a gente consegue associar com outras entidades também. Com a análise mais casuística, modelando um pouquinho desses conceitos para a gente conseguir encaixar com a narrativa que a gente está contando, a gente consegue pensar em outras coisas. Ao racionalizar um sistema, ou seja, consolidar a sua forma ótima, sua forma otimizada, através da informação e da percepção consciente, certo? Vamos dizer, eu estudei o sistema, entendo melhor como ele funciona, eu entendo as melhores formas de mantê-lo, eu entendo a minha parede de tijolos e que para manter a minha parede de tijolos eu tenho que botar cimento no meio dela, no meio de cada um desses tijolos para deixar ela ainda mais sólida, certo? Para consolidar um sistema, deixar ele ainda mais firme, a gente consegue obter mais controle sobre as possibilidades. Para alguém chegar lá e tirar um tijolo da minha parede é muito mais difícil. Um sistema consolidado diminui as possibilidades,
certo? E obter controle através da informação, obter uma percepção própria, agrada a entidade do conhecimento. Então aqui a gente tinha introdução, né, de morte, a gente tinha energia, a gente agora consegue associar com conhecimento. Conhecimento também faz um contraponto com energia. Ao mesmo tempo que conhecimento não tem nenhuma ligação direta com morte. Muito pelo contrário. Conhecimento parece complementar morte de uma forma harmônica. Eu tenho para mim que os elementos que estão diretamente opostos, né, nesse posicionamento, que não tem ligação entre si, eles têm harmonia entre si. Mas, se conhecimento e morte se beneficiam da racionalização da estrutura desse sistema e da diminuição de possibilidades, existe alguém que se beneficia ainda mais do caos. Agora pensa num sistema ilógico que, estabelecido a partir da imprevisibilidade instintiva, certo? Simplesmente por instinto, não só multiplica essas possibilidades, mas também ele quebra totalmente o controle desse sistema, né? Já que ele está agindo a partir do instinto e permite que esse sistema, essas possibilidades, entrem em uma desenfreada expansão. Então, o sistema, se ele é quebrado e a gente começa a agir por instinto, certo? Se eu não somente começo a pegar esses tijolos e empilhar eles de qualquer jeito, sem método, eu só começo a pegar, mano, e jogo a porra do tijolo pra qualquer canto, tá ligado? Ele se torna cada vez mais imprevisível. As possibilidades são cada vez mais espalhadas. Eu posso começar a quebrar os tijolos enquanto eu vou jogando eles, e aí agora eu tenho múltiplas formas de encaixar esses tijolos. As possibilidades vão se expandindo cada vez mais e mais. E a expansão constante e a voracidade por consumir agrada a entidade do sangue. Então a gente tem aqui o contraponto de sangue, que também é o oposto a conhecimento e morte. Não fique em bons termos com eles, mas é oposto polar de energia e os dois se harmonizam perfeitamente. Mas nós temos um quinto elemento impossível e que é através dele que todo o outro lado se manifesta. Esse quinto elemento, sendo impossível, permite que toda a manifestação do outro lado seja possível. E a gente tem o medo como o infinito. Um infinito que pode ser polar para o positivo ou negativo na entropia. Então, a gente aqui não vai afirmar que o medo é a entropia, mas a gente pode afirmar que o medo talvez funcione como a cola para esses elementos, bem como essa associação que a gente teve com a entropia. A gente pode elaborar sobre isso bem mais ali para frente, quando eu for falar de Tenebres, quando eu for fazer a teoria. Eu pensei em algumas outras coisas, mas para mim parece ter feito sentido aqui, como o único, simplesmente o conceito de entropia, né, óbvio, moldado para a gente conseguir fazer a nossa narrativa, conseguiu dar cola para os elementos. Então, agora compreendendo bem os elementos, a gente pode falar um por um deles. E tudo começa pelo sangue. Eu vou ler o que a gente tem no livro e vou parando para a gente fazer comentários e associando com outras questões, beleza? O sangue é tido como o fluxo que banha o outro lado. Eu mencionei que tudo começa pelo sangue, eu vou chegar nesse ponto lá, mas o motivo, né? A moto de sangue é o fluxo que banha o outro lado. E fica fácil da gente conseguir entender, porque quando a gente fala sobre o sangue, a gente tem a associação de que o sangue é a entidade dos sentimentos. E aquilo que é primordial à percepção do ser humano são exatamente os sentimentos, né? O sentimento é o que molda o nosso comportamento com o todo. A forma que a gente aprende, a forma que a gente se relaciona, a forma que a gente compreende, a forma em que a gente se manifesta para o todo, vem através dos nossos sentimentos, né? Então faz sentido que seja o primeiro elemento também que a gente está falando aqui.
entendendo que o outro lado, né? Aqui a gente está falando de entidade e é difícil da gente dizer especificamente o que significa ser uma entidade do outro lado, né? A gente tem, por exemplo, entidades que escolhem seus marcados. Essas entidades, elas são entidades do mesmo patamar das entidades de sangue, medo, morte, conhecimento e energia? Não sabemos. A gente nem sabe se exatamente tem uma entidade maior aí por trás dos elementos. Mas aqui eu quero trazer também um ponto para a gente poder analisar que no jogo do Enigma do Medo a gente tinha uma imagem muito específica, que era essa imagem aqui. Se a gente for analisar, né, aqui, óbvio, spoilers de Enigma do Medo, né? Se já não fosse óbvio que ia ter spoiler aqui no meio desse vídeo. Essa imagem, ela introduz pra gente o conceito de uma reinterpretação de como são os elementos, né? A gente tem essas imagens diferentes, essas criaturas diferentes representando esses elementos, mas e se isso for uma representação das entidades, ou talvez uma compreensão dessas entidades através da família Strah? A gente sabe que esse livro foi escrito pela família Strah, uma família que é estritamente relacionada com a entidade do medo, né? Um culto do medo. E quando você se envolve com medo, você tem que mergulhar em todas as entidades para mergulhar nele, né? Então faz sentido que eles tenham uma compreensão um pouco mais profunda dessas entidades. E aí, será que não uma interpretação mais direta do que eram essas entidades? Eu achei bem interessante a gente trazer essa parada aqui. Essa é a minha imagem favorita de Jardim Paranormal, disparado. Continua sendo minha arte favorita. E me traz muitas questões. Mas a gente está indo para uma tangente muito longe. Vamos voltar falando do sangue. Entidade dos sentimentos: fome, dor, amor, ódio, paixão, obsessão. Eu falei sobre todos esses pontos aqui. Sangue, eu acho que é a entidade que a gente mais falou sobre em Ordem Paranormal. Eu acho que tá parelha ali com conhecimento, mas é a entidade também que a gente acabou de sair de uma temporada que ela era o foco total, né? Então fica fácil da gente fazer uma associação se você assistiu Hexatomb bem, se você não assistiu bem também a gente vai explicar aqui para você. O sangue busca intensidade e tudo que envolve sentir uma emoção extrema agrada a essa entidade. Lembra que a gente falou ali que na parte lá da entropia, essa expansão constante e essa voracidade para consumir, aqui entra, né, a parte da fome constante que é representada pela entidade de sangue, mas a imprevisibilidade instintiva. Agir por sentimentos não é agir com lógica, né? Então é agir com instinto. Você está agindo de acordo com algo que não é racionalizado. A falta da racionalização, essa bestialidade representa bem a entidade de sangue. As entidades também vêm para a realidade de forma física. Aqui, a manifestação física do elemento de sangue na realidade é um líquido vermelho espesso, pegajoso e pesado, com um cheiro único e desagradável. A comparação mais próxima seria o odor de uma tonelada de carne apodrecida banhada em uma piscina dos piores fluidos corporais que você pode imaginar. É uma delícia, né? Se você for parar para entender o que ele está falando aqui, ele está falando basicamente de coisas extremamente humanas, né? Tá falando sobre a carniça e fluidos corporais que, na sua maior parte, né, vão ser fluidos humanos ou depende, na verdade, se a entidade está se manifestando em criaturas, podem ser fluidos de criaturas também. Todas as criaturas de sangue são muito fedidas, você consegue perceber elas de longe. Mas as criaturas também, elas costumam ter outros tipos de manifestações que influenciam elas, né? Por exemplo, todas as criaturas de sangue costumam ser cegas. Elas não têm uma percepção visual, até porque a percepção visual é algo que define muito o conhecimento e a entidade de sangue ela rejeita o conhecimento. Então, os olhos é a primeira coisa que ela come quando ela está se manifestando, né? É a primeira coisa que ela remove. A similaridade de sua aparência com o sangue humano foi o que levou esse elemento a receber o nome de sangue dentro da realidade, tá? Então entra essa questão também. A gente está nomeando os elementos com esses nomes que nos foram dados, mas não necessariamente é o nome da entidade ou é o nome dessa parada que está se manifestando, beleza?
Apesar disso, análises científicas e amostras de sangue não apontam similaridade com materiais orgânicos da realidade, apesar dos cheiros remeterem a não são, certo? E a tentativa da compreensão de comportamento das células que formam as criaturas de sangue já infectou inúmeros cientistas com comportamentos obsessivos, enlouquecendo eles sem respostas concretas. Novamente, tentar compreender o que é o outro lado enlouquece as pessoas. Quando a gente chegar em conhecimento, você vai entender. Mas aqui deixa muito claro pra gente que, apesar da similaridade, não tem nada a ver com o que a gente tem na realidade. Criaturas de sangue são bestiais, agressivas e nojentas, sendo em sua maioria cegas, mas com seus outros sentidos extremamente aguçados, especialmente o tato. É aquela parada que eu tinha comentado, né? A maior parte das criaturas, quando você for ver, elas parecem ser todas feitas de carne viva, né? E sendo em carne viva, a percepção tátil delas é muito mais aguçada, né? Então, uma mudança numa lufada de ar, ela consegue sentir a movimentação de uma pessoa, né? O olfato também pode ser presente nessas criaturas. A gente tem ali os zumbis de sangue, por exemplo, que costumam ter, né, a pele exposta, por exemplo. O zumbi de sangue é a criatura que é mais fácil de se manifestar, porque ele se manifesta no ambiente com a membrana danificada. Então aqui a descrição diz especificamente que eles enxergam através da dor, né? Essas criaturas estão em dor constante, certo? Não somente as criaturas, as pessoas que têm esse vínculo com a entidade do sangue também costumam manifestar essas características também em si. Aqui, a gente tem que rituais e poderes de sangue estão associados a alterações físicas e agressivas, como resultados nojentos e brutais. Um ocultista de sangue dificilmente terá total controle e discernimento das próprias ações. Quanto maior a exposição de uma pessoa com a entidade de sangue, certo? Com uma afinidade, a entidade de sangue. Afinidade é uma parada que a gente vai falar depois. Tem algumas regras alternativas que saíram no Sobrevivendo ao Horror que eu quero introduzir no vídeo do Combatente Monstruoso, beleza? Eu vou fazer o vídeo dele bem extenso, explicando tintim por tintim dessa classe que é bem complexa. Depois da gente ter introduzido aqui o outro lado, e aí eu vou falar sobre a regra de afinidade e de toda a questão de modificações corporais, tá? Isso também vai afetar, por exemplo, diretamente o ocultista. Não afeta diretamente todas as outras classes, a não ser que você comece a transcender, beleza? Mas uma pessoa com maior afinidade em sangue, né? Com maior exposição ao outro lado, até visualmente e psicologicamente vai ser alterada, né? Isso acontece para todas as entidades, mas especificamente para sangue ela fica mais instável, né? O comportamento da entidade do sangue parece ser devorar e consumir o máximo de carne e sangue disponível na realidade, né? Causando o máximo de dor da maneira mais intensa e extrema possível. A gente tem algumas coisas aí que remetem facilmente pra gente. A gente tem o próprio diabo querendo trazer o apocalipse, que é a próxima temporada de Ordem Paranormal. Mas não necessariamente a gente precisa se limitar a consumir o máximo de carne possível. A gente pode colocar, por exemplo, é por isso que a gente associa com os zumbis, né? A gente fala zumbi de sangue. Porque consumir carne e matar as pessoas, né? Ressurgir dos mortos, isso facilmente associa-se com um zumbi. Mas a gente tem ótimos criaturas que são ótimos caçadores, né? Criaturas que são muito boas em buscar. Essas criaturas também fazem sentido pra entidade de sangue, né? O sangue é a entidade mais comumente encontrada por agentes da Ordem, graças às condições necessárias para sua manifestação, que é basicamente um ambiente onde violência e dor excessiva foram presenciados. E aí, graças a isso, um velho dizer se tornou muito popular dentro da Ordem, que é tudo começa pelo sangue, porque é a entidade mais fácil de se manifestar na realidade. E não por se manifestar de forma mais fácil, né? Fácil, porque é mais fácil de encontrar ela, né? Não quer dizer que são as criaturas mais fracas, tá? Quantidade e qualidade nem sempre são polos opostos. Aí aqui a gente tem associações da entidade com alterações, né, consequências da afinidade, coisas que podem representar essa entidade, e isso aqui facilita também para a gente poder pontuar no nosso storytelling. Então aqui a gente tem a entidade de sangue é associada com vermelho, sangue, bestialidade, lâminas, metal enferrujado, carne, órgãos, violência explícita, né, o tal do gore, brutalidade, músculos, crescimento corpóreo, descontrole emocional, extremos, obsessão, inconsequência. Uma pessoa com afinidade em sangue pode manifestar não somente essas paradas, né? Por exemplo, ela se tornar uma pessoa mais brutal, ela ter um crescimento muscular maior, mas ela pode também ter sentidos mais aguçados, ela pode ter maior sensibilidade à dor, ter veias saltadas, olhos vermelhos, dentes e unhas afiadas, instabilidade emocional, ela pode calvar, tá? Ela pode ter queda de cabelo e de pelos, hipertrofia e etc. É quase como se você estivesse tomando sob efeito de esteroides anabolizantes. Então, se você estiver tomando suco, você tá agradando a entidade do sangue, tá ligado? Enfim, aí a gente tem uma descrição aqui que explica exatamente o que é o sangue. Como um oceano vermelho infinito se espalhando pelos céus, formando ondas de líquido agressivo, brutal, violento
e insaciável. Um fluxo infinito de sentimentos, angústia, paixão e ódio. É como uma tormenta vermelha sem fim, onde as ondas se quebram umas contra as outras, como se tentassem se devorar, e o som resultante desses impactos parecem rosnados demoníacos ecoando por uma imensidão descontrolada. Isso é o sangue. E o sangue, com seus sentimentos extremos, superam a calmaria do conhecimento. Portanto, o sangue é o elemento opressor do conhecimento. Morte. Todas as coisas precisam de um fim. A morte é a entidade espiral do tempo. Ela busca os momentos vivenciados, distorcendo a percepção egóica da existência de cada indivíduo para seu agrade. A gente falou ali sobre a questão de diminuir as possibilidades, definhar o potencial, agradar a entidade de morte. Aqui vai ficar muito claro para a gente o porquê, tá? A manifestação física do elemento de morte na realidade é um lodo, o líquido preto, gelatinoso, espesso, que parece se movimentar por conta própria. O lodo é altamente inflamável e possui um cheiro específico que lembra a mistura de cinzas, enxofre e mofo. A exposição direta do lodo a materiais orgânicos da realidade resulta em uma espécie de parasitação, com a degradação gradual do material original e o aumento da quantidade de lodo como consequência. Aqui a gente está falando especificamente sobre o lodo remeter também à parada lá do combustível fóssil, né? O que a gente puxa ali, por exemplo, do petróleo, a gente está falando sobre um material que veio da decomposição orgânica de algo muito ancestral e por muito tempo. Né? A gente tem o piche, por exemplo, também como um exemplo disso. Então, esse material, né, o lodo que se manifesta, a gente pode ter uma associação visual um pouco mais próxima dessas paradas, tá? Ali a gente está falando do petróleo, petróleo mesmo, tá? Nada refinado nem nada. É aquela parada densa, rançosa, né? É aquele cheiro que não é agradável. Mas aqui a descrição do cheiro, né? Cinzas, enxofre, mofo, traz também aquela sensação de passar do tempo, né? Aquela casa que fica fechada por muito tempo, uma casa abandonada, uma floresta depois de uma queima, essas coisas todas, né? É o definhar do potencial da vida, né? Uma casa que fica fechada por muito tempo e que o tempo se passa nela, ela perdeu o potencial de habitar alguém. As cinzas representam exatamente a, o definhar final do potencial daquele corpo de portar a vida, né? Então, a morte ela fala sempre sobre esse limiar. Por isso a associação muito clara com morte. O nome, né? Criaturas de morte são apáticas e sofisticadas, sempre demonstrando crueldade, frieza e indiferença, com movimentos que parecem inconstantes e anacrônicos. A gente tem um exemplo perfeito, que é o carniçal de morte. O carniçal de morte, para mim, é a maior definição do que é o elemento de morte. Ele não se preocupa com absolutamente nada, ele considera todo mundo inferior. Né? Ele é incrível. A percepção temporal das criaturas de morte é completamente distorcida, com algumas criaturas percebendo a realidade de forma extremamente acelerada, enquanto outras percebem tudo em uma lentidão extrema, como se o universo estivesse em uma câmera lenta e a cada segundo levasse anos para transcorrer. Algumas criaturas espiralizam através das percepções diferentes, em momentos se tornando temporalmente aceleradas e logo em seguida desacelerando interinamente. Ou seja, morte está sempre associado com esse espiral infinito, certo? Esse espiral de entropia, de possibilidades. O definhar, o fim é inevitável para tudo, tá? Afinal, todas as coisas precisam de um fim. Se esse fim vem rápido ou não dentro do sistema da morte, se esse fim vai vir rápido ou não dentro desse sistema da morte, pouco importa. Ele virá mesmo assim. Quando a gente está falando da espiral, a gente está falando especificamente sobre a percepção do passar do tempo, porque o tempo é algo que está diretamente e proporcionalmente relacionado à morte, assim como o fim. Porque o fim
se a gente estiver falando ali das leis da física, né? A passagem do tempo também é uma das forças maiores da física, que é exatamente de onde vem o conceito da nossa entropia, né? Mas se a gente está falando sobre o fim inevitável, a espiral é a intensidade diretamente proporcional de como esse fim está vindo. E a passagem do tempo é também diretamente proporcional para o quanto no centro da espiral você está. E a associação é muito simples, né? Talvez você já tenha visto aqueles vídeos em que a pessoa pega uma bolinha de ferro em um espiral que é feito com um caninho torcido assim, e ela coloca a bolinha na ponta dessa espiral. Ela começa girando muito devagar. E ao passo em que ela vai chegando no centro, ela acelera demais. Quanto mais fora da espiral, menos tempo passa para você. Quanto mais dentro da espiral, muito mais tempo passa para você. Ou seja, uma pessoa no centro da espiral vai envelhecer 1000 anos, enquanto a pessoa que está na ponta da espiral vai envelhecer um, né? Mentalmente, ao menos. Mas a entidade de morte também manifesta a passagem do tempo física, tá? Existem rituais, por exemplo, a gente já vai falar aqui dos rituais, que fazem um envelhecimento localizado de uma ferida para poder cicatrizá-la. Mas ao mesmo tempo, a pessoa que recebeu esse ritual vai envelhecer também, perde um pouco do seu potencial e entrega um pouco das suas possibilidades para a entidade de morte, diminuindo assim temporariamente e de forma definitiva um pouco da sua entropia. Rituais e poderes da morte são associados com distorção temporal ou degradação orgânica. É aquela parada que eu falei, certo? Ou ele facilita com que esse potencial orgânico se manifeste, ou ele definha ele por completo. A gente tem ali no Segredo na Floresta a galera utilizando da entidade de morte para poder criar um ambiente propício, para criar um santo berço. A gente não vai falar sobre as relíquias aqui, tá? É, para criar um santo berço, que seria a manifestação principal do elemento de morte na realidade, que tornaria ele um ambiente propício para acontecer uma parada lá. A gente não vai falar sobre isso aqui, eu não quero dar spoiler também sobre o Segredo na Floresta totalmente, caso você não tenha assistido. Mas aqui é muito interessante como ele mostra também na história esse passar do tempo, esse acelerar da entidade de morte, faz com que um lugar seja revitalizado. Um lugar que era completamente ausente de vida começa a manifestar vida, começa a verdejar novamente. Então é bem interessante, né? Será que as entidades são de tudo mal? Fica aí o questionamento. Óbvio que é, né, porra? Nada que foi tocado pela morte pode voltar ao que era antes. Isso aqui é muito foda, tá? Um ocultista de morte pode, por exemplo, ter sua mente extremamente acelerada, mas ainda ser obrigado a mexer o corpo lentamente. Ter afinidade com a morte normalmente resulta em uma personalidade mais fria e apática, além de uma desafetação do impacto da morte e do fim. Ou seja, as pessoas que estão manifestando a entidade de morte, elas começam a trazer toda aquela parada da sofisticação, essa frieza, essa indiferença e talvez até essa crueldade, justamente pela ausência da empatia, né? E a ausência da empatia também é a ausência de sentimentos, né? Então a gente tem lá aquela questão que a gente falou sobre a oposição dos elementos, a gente consegue entender já porque o elemento de morte já não consegue ter uma boa relação com o elemento de sangue. O comportamento da entidade de morte parece girar em torno de si, buscando a aplicação da energia potencial dedicada a espirais. Cada segundo que alguém passa examinando ou contemplando uma espiral é um segundo que esse mesmo alguém poderia estar fazendo outras escolhas, vivenciando outros momentos, realizando outras ações. Então a entidade de morte é responsável pelo TDAH. Todos esses momentos potenciais que poderiam ter acontecido, mas não existiram por causa da morte, são denominados energia potencial ou entropia, e parecem ser o principal propósito da entidade. A morte consegue se fortalecer e absorver os momentos que nunca aconteceram graças à própria entidade. Então, quanto mais das possibilidades, mais da entropia a morte consome,
a morte absorve, a morte reduz, mas ela se fortalece. Aqui a gente está falando já justamente ali daquela menção que a gente fez, menor entropia, menores possibilidades e o definhar do potencial agrada a entidade de morte. A entidade de morte é associada com espirais, lodo, cor preta, desaceleração, aceleração, repetição, envelhecimento, imortalidade, cinzas, ossos, esqueletos, tentáculos, outras coisas que estejam entrelaçadas, objetos arcaicos, pedras, poeira, indiferença, fim começo, infinito, cristais, isolamento, solidão e etc. Engraçado como a entidade de morte ter a associação com o infinito e ao mesmo tempo ela ser a definhadora das possibilidades, né? Porque o infinito nada mais é do que a expansão constante. E mas a gente também tem que o medo é infinito, né? A gente vai falar sobre isso depois. É, essas associações fazem com que mesmo que os elementos tenham uma repelência entre si, eles ainda assim têm associações, certo? A gente já vai falar o porquê dessa parada do infinito, etc. Beleza? Possíveis consequências da afinidade com morte podem ser pele acinzentada, cabelos brancos ou pretos, olhos completamente pretos, faixas marcadas no rosto, sangue escurecido ou preto, envelhecimento espontâneo, reflexos acelerados, emagrecimento, alteração na estrutura óssea e etc. Então a tendência dessa pessoa com associação com morte é ficar cada vez mais ausente de vida, né? Não ironicamente, mas, por exemplo, adquirir um cinza, o sangue se torna preto, né? Esse tom cinza na pele, o cabelo preto ou branco, você está se tornando tão monocromático justamente porque você está se tornando um ser apático, apático até mesmo para a própria vida. E aí, quando a gente está falando de cores, a gente está falando sobre refração, né? Aqui novamente a gente falando sobre física. Eu tô falando muito de física, não entendo de porra nenhuma. Mas a manifestação das cores nada mais é do que o jogo de luz, né? Do que a manifestação e a interpretação na nossa cabeça de como as cores funcionam. E na verdade essas cores não existem per se, né? É a nossa percepção. Mas, uma coisa importante: a ausência de luz, né? A ausência de luz remove essas cores. Então, quanto menos presença de luz, menos presença de energia. A gente vai falar sobre isso. Mas então faz sentido que a entidade de morte tente, no seu todo, transformar tudo que ela toca em monocromático, né? Porque ela também rejeita a luz. Faz sentido, né? Aqui a gente tem a definição dela, né? Como uma espiral no centro de um espaço-tempo infinito, no qual cada instante é ao mesmo tempo eterno e instantâneo, o lodo escuro é um redemoinho que suga e preserva os momentos devorados pela morte. Essa imensidão espiral encara a sua alma, ansiando o seu futuro e fazendo você perceber: você é insignificante perante o esplendor do tempo. A distorção temporal da morte, então, ela arruína a percepção carnal do sangue, né? Aquela parada lá que eu falei também sobre ela ser tão apática e o sangue ser tão emoção, toda essa parada já coloca eles em oposição, portanto, a morte é o elemento opressor do sangue. Ou seja, o único jeito da gente vencer o apocalipse é com a relíquia de morte. Agora é preciso comer cimento. E nunca se engane. Saber tudo é perder tudo. O conhecimento é a entidade da consciência. Descobrir, decifrar, entender, aprender. Ter a própria percepção do outro lado e suas entidades agrada o elemento do conhecimento. A gente teve ali a associação, né, com a entropia, que racionalizar um sistema consolidando com a sua forma ótima, com informações, com a percepção consciente, agradaria essa entidade. Então, fica muito claro para a gente como se o sangue é o sentimento, né, é o
primordial, aquilo que nasce do ser, o conhecimento é o que racionaliza um ser, né? E a morte é a passagem do tempo, é a possibilidade, são as chances, né? Então, tudo isso, se a gente for juntar tudo em algo, a gente acaba formando um ser por completo, né? A gente eventualmente vai chegar nos últimos dois elementos, mas a gente tem muita coisa para poder falar sobre. A manifestação física do elemento de conhecimento é o registro escrito do outro lado, usualmente identificado como sigilos do outro lado, uma linguagem incompreensível formada por símbolos multifários. Os sigilos do outro lado é um exemplo perfeito do que a gente tinha mencionado lá sobre a língua dos anjos, essa parada, né? Sempre tem várias linguagens diferentes que são difíceis da gente compreender de onde vem a sua raiz, né? Dentro desses mitos, mas sempre tem alguma coisa sobre uma linguagem impossível que a gente não conseguiria compreender por conta da nossa limitação enquanto ser mortal, certo? Então eu acho bem interessante como o conhecimento também traz essa parada e não, por acaso, uma das criaturas que pode se manifestar com a entidade de conhecimento é justamente um anjo. Quando uma pessoa transcende e se conecta completamente com o outro lado, ela também se torna fluente na linguagem do conhecimento durante esse transe, mas é obrigada a esquecê-la ao fim dele. Por quê? Ler os sigilos do outro lado, compreender esses sigilos, faz com que você perca um pouco da sua sanidade. E parece fazer sentido, né? Afinal, quanto mais do outro lado você souber, quanto mais você se expor a essa verdade que o seu subconsciente escondeu, que a membrana tenta proteger você mais você está tentando trazer ela de volta, né? Então faz sentido que você esqueça ela quando você transcende. E a tentativa de traduzir os sigilos do outro lado para qualquer linguagem compreensível da realidade já levou os mais experientes linguistas à insanidade irremediável. Engraçado, né? Porque a outra descrição que a gente teve sobre cientistas, né? Pessoas tentando descobrir o funcionamento dessa parada, foi exatamente ali o sangue, né? Que é um polo oposto também do conhecimento, é o elemento opressor do conhecimento. Então, se os sentimentos despertaram a curiosidade, né? O elemento dos sentimentos desperta a curiosidade e o elemento do conhecimento, o elemento do saber também desperta essa curiosidade. E faz sentido, porque a curiosidade, né, é o que nos gera um aprendizado instintivo ali desde o período do início da nossa evolução enquanto homo, né? É, a, a curiosidade foi exatamente o que permitiu que a gente aprendesse através do erro, inclusive. Então é bem interessante como, apesar da entidade do sangue ser opressora do elemento de conhecimento, através da impulsividade e da curiosidade desperta dos nossos sentimentos, a gente adquire o conhecimento, né? As criaturas de conhecimento são lógicas e racionais, apresentando alguma forma de consciência do que são e das ações que tomam, com alguma motivação individual entre si ou alguma coisa assim. Muitas criaturas de conhecimento não têm uma forma física e se manifestam apenas de forma imaterial, como alucinações, pesadelos ou possessões. Não necessariamente, né? Porque, assim, a gente tem essa descrição aqui, mas no próprio bestiário a gente não tem muita manifestação de criatura de sangue que é tão imaterial, assim, né? A gente tem muitas criaturas mesmo, né? Bem físicas. Mas é interessante como a gente está falando de uma manifestação imaterial, né, de formas imateriais, quando a gente tem conhecimento em oposição de energia. Energia acaba sendo o último elemento, então a gente comenta muitas coisas sobre ele depois, sobre esse elemento, mas é interessante como ele acaba se associando também, porque muitas das criaturas de energia também são imateriais. Grande parte das criaturas de conhecimento são originadas das mentes humanas corrompidas pelo outro lado, borrando a linha entre a definição do real, do irreal de uma criatura paranormal ou de uma criatura da realidade. Aí aqui sim a gente consegue entrar ali naquela parada de
de alteração da nossa percepção, né? Por exemplo, a gente tem uma criatura que claramente faz muito sentido a gente pensar de como o ser humano altera a sua percepção através dessa manifestação do paranormal. A gente tem as criaturas da própria mitologia grega, né? O Minotauro, por exemplo, faria sentido ser uma criatura de conhecimento, porque é uma criatura do mundo real que a gente manifestou como uma criatura paranormal, né? A gente mistura o homem com o touro, cria toda essa mitologia em torno dele e aí começa a gerar medo. Mas a gente tem, pô, diversas outras criaturas, né? O próprio mito do Leviatã seria. Porque o mito do Leviatã, quando aparece nos primeiros textos, ele nada mais pode ser do que uma representação, porque é um texto muito antigo, as primeiras datações do Leviatã em textos são muito mais anteriores ao período crístico, né? E aí, quando a gente está falando desse período, pô, a gente não tá tão longe, a gente tem uma percepção muito errada de que a, a humanidade da Era das Cavernas foi a única que conviveu com aquelas criaturas pré-históricas também, ou, por exemplo, cara, as preguiças gigantes aqui na Amazônia existiram há relativamente pouco tempo, né? Se a gente colocar no grande esquema da história. E elas conviveram com seres pensantes, com humanos pensantes, com Homo sapiens, tá ligado? Então, o Leviatã, ele também foi uma representação de alguma criatura que existia naquela época e que no imaginário coletivo era uma criatura tão impensável. é, Desculpa, eu tô falando do Leviatã, é o Behemoth. Mas o Leviatã também, né? Faria sentido. Mas o Behemoth nada mais é do que algum outro mamífero muito grande e que era assustador. Porra, a gente teve um monte de seres convivendo com mamutes, tá ligado? É, a gente tem uma percepção muito diferente do que é realmente o tempo de convívio do ser humano com essas criaturas. E aí, quando chega no nosso mito de hoje, as descrições dessas criaturas que eram impossíveis até um certo tempo, no nosso imaginário coletivo começam a virar esses monstros, essas paradas todas, né? Então, faz sentido que, por exemplo, o Behemoth fosse uma criatura de conhecimento, o Leviatã fosse uma criatura também de conhecimento, não precisa ser só de, mas seria de conhecimento. Rituais e poderes de conhecimento são sempre direcionados à percepção da realidade e à manipulação da consciência humana, além de qualquer meio de comunicação envolvendo o paranormal. Isso aqui é bem simples, né? Os rituais de conhecimento, eles costumam trazer sempre essa manipulação, e aí não é uma manipulação direta, às vezes. Às vezes é você manifestar algo que vai, através disso, enganar a mente humana. É bem interessante. Principalmente como a gente está falando que o conhecimento ele trabalha através dos olhos, essa parada parece fazer mais sentido ainda quando a gente olha para os rituais, tá? Olha, engraçado. Apesar de seus efeitos serem subjetivos ao observador, manifestações de conhecimento também podem causar efeitos físicos reais, como o outro lado, por exemplo, se sobrepondo às regras físicas da realidade e as reescrevendo singularmente naquele espaço restrito. O processo de modificação e destruição física dentro da realidade e através do conhecimento é conhecido como inexistir. Inexistir é basicamente como se o outro lado estivesse reescrevendo aquela pessoa que nunca existiu, ou seja, removendo por completo as possibilidades, removendo por completo a entropia daquela existência, certo? É como se a entidade pudesse reescrever o código da realidade, reprogramando cada átomo a uma versão alternativa da realidade onde o alvo afetado simplesmente nunca existiu. O comportamento da entidade de conhecimento parece estar diretamente conectado à ideia de descobrir, lembrar e registrar eventos e informações. Acontecimentos que foram uma grande origem de medo, marcados nos textos, palavras ou sigilos, são principais fontes de invocação da entidade de conhecimento. Ter afinidade com conhecimento normalmente resulta em uma personalidade mais lógica, estratégica e manipuladora. A gente tem com muita clareza o exemplo do Kian, mas se a gente for parar para pensar,
Ai, cara, por que que eu me meto nessas, mano? Eu vou precisar falar, tá? Absolutamente todo líder religioso, todo símbolo religioso, Buda, Jesus Cristo, Krishna, Maomé, toda essa rapaziada, vocês já entenderam onde eu tô querendo chegar, né? Compreender completamente o conhecimento seria o equivalente a compreender completamente o outro lado. E saber tudo é perder tudo. Você, em ordem paranormal, pode morrer não somente fisicamente, como mentalmente. Você perder a sua sanidade faz com que você deixe de existir. Você é amalgamado pelo outro lado, você abre mão da sua entropia e se entrega nesse meio de múltiplas possibilidades impossíveis. A entidade do conhecimento é associada com textos, amarelo, branco, ouro, sigilos, lógica, razão, ordem, organização, calmaria, máscaras, pergaminhos, sussurros, alma, consciência, alucinações, sombras, memórias, sonhos, desespero, regras, justiça, equilíbrio, cordas e etc. Eu acho que a entidade do conhecimento ela é a mais próxima do ser humano a ponto dela se confundir muito fácil. Por isso que existe a possibilidade de cultos ao conhecimento estarem presentes em absolutamente qualquer momento de civilizações fortes humanas e talvez por trás de grandes civilizações humanas, tá? Então, dentro do seu storytelling, você pode pensar como um culto ao conhecimento ou a manipulação das massas através do conhecimento ou a utilização do elemento do conhecimento como uma ferramenta para domínio imperial, por exemplo, está afetando a realidade. Você pode contar a história de ordem paranormal em outros tempos, tá? Então tudo isso parece facilitar ainda mais a nossa compreensão. Então sugiro, né, sempre você tentar explorar coisas diferentes. Se você for contar histórias, por exemplo, que tocam em assuntos sensíveis, como por exemplo histórias de um povo ou algum outro contexto, por exemplo, faz sentido a gente pensar que as civilizações pré-invasão mesoamericanas e sul-americanas, tá? Que realizavam sacrifícios humanos, estavam fazendo sacrifícios para a entidade de sangue. Pô, faz sentido. Desde que você conte essa história de forma que não seja desrespeitosa a esses povos, por que não? Faz sentido, né, pô? É uma parada que é historicamente acurado, né, esses sacrifícios humanos, e com algum intuito. Por que que elas fariam isso? Né? Então você pode pensar nessas coisas, mas eu acredito que o conhecimento está sempre por trás dessa porra toda, tá? Se o sangue é o mais fácil de se manifestar na realidade, o conhecimento é o mais fácil de se manifestar no imaginário coletivo. Possíveis consequências da sua afinidade com o conhecimento: olhos amarelos ou brancos, inscrições na pele, apatia, aura dourada, membros, né? Braço, pernas, dedos mais alongados e finos, ossos frágeis, desaparecimento dos lábios da boca e das orelhas, olheiras profundas e etc. Você começa a se tornar algo que é unicamente percepção. Você não precisa mais usar a sua boca, você não precisa mais andar, você se manifesta através da sua mente e você pode se comunicar através da sua própria mente também. Aqui a gente tem a descrição sobre o conhecimento. Na imensidão do outro lado existe um ruído crescente, um som familiar que desperta uma nostalgia desconfortável, uma lembrança que parece inalcançável no fundo da mente humana. Ele fica cada vez mais alto até beirar o insuportável. E então é possível perceber, esse som não era um ruído, eram vozes, como se milhões de pessoas gritassem em um coro de desespero, uma cacofonia de palavras, de possibilidades, de histórias e pesadelos. Aqui novamente a possibilidade sendo mencionada, né, a parada da entropia. E todas essas histórias ensurdecedoras, todo esse conhecimento infinito ao seu redor, grita a mesma coisa, a verdade impossível que você deveria ter esquecido. Cara,
essa parada sobre a verdade impossível, isso tudo, eu espero que nunca seja revelado em Ordem Paranormal, no canon do Selbit. Eu espero que a gente continue sempre tendo o que discutir sobre, porque isso é uma das paradas mais incríveis que a gente pode colocar pra dentro do mundo storytelling, porque dentro do seu mundo essa verdade pode ser única, tá ligado? É, eu gosto muito sobre essa parada das milhares de vozes, né, em sobreposição, gritando e etc. A gente a tem o uso daquela parada é um barulho de um buraco da Sibéria, que foi utilizado na trilha sonora do Deus da Morte, inclusive, que são várias vozes se sobrepondo, e é como se fosse as vozes vindo do inferno, né? Essas coisas assim. Então, cara, tem muitas, muitas, muitas coisas. Imagina, né, se o conhecimento te dá acesso a todas as histórias e possibilidades das outras pessoas, né? E a entidade da morte retira todas essas possibilidades. Imagina quantas histórias não deixaram de ser contadas e foram consumidas pelo outro lado. Imagina quantas outras histórias não esperam para ser gritadas mundo afora, né? E o conhecimento permite você, não permite, né? Ele te ajuda a ver, ouvir e a conhecer essa verdade que você não deveria conhecer, né? Eu acho muito interessante. Mas justamente pela razão e lógica do conhecimento serem reintegradoras, elas suprimem o caos da energia. Então a gente tinha falado lá, né? Obter maior controle sobre as possibilidades através dessa lógica é justamente o que permitiria que a gente diminuísse ainda mais a entropia. Portanto, ela é supressora da energia, elemento opressor da energia. É o conhecimento. Fim, e muito mais importante do que todo o resto, o caos é inevitável. A energia é a entidade do caos. Tudo o que não pode ser controlado, o intangível, a anarquia, a mudança constante, o frio, o calor, a Katy Perry, tudo o que envolve o inesperado, a transformação, agrada a entidade da energia. As múltiplas possibilidades, a entropia desenfreada, isso agrada a entidade de energia. Criaturas de energia são caóticas e imprevisíveis, agindo muitas vezes de forma completamente irracional e aleatória. Não é incomum uma criatura de energia estar associada a uma forma imaterial. Lembra que a gente tinha falado, né? Como na entidade de conhecimento também parece não trazer uma forma material, aqui para a energia é bem similar, né? Apesar deles serem opostos, eles têm similaridades entre si. Como, por exemplo, um programa de computador, uma onda sonora dentro de uma gravação. Eu vou falar uma parada muito específica que eu já quero colocar aqui, eu já coloquei muitas vezes minha opinião no Twitter. Eu odeio que a gente limite a entidade de energia à tecnologia, tá? E eu não vou fazer isso aqui. Eu me recuso até o último minuto limitar o elemento de energia 100% à tecnologia, tá? Eu sou completamente averso a isso e em todas as minhas histórias eu tento fugir muito disso, tá? Mas isso é uma opinião minha. Eu odeio que o meu elemento seja o elemento menos explorado e mais desrespeitado, limitando o caos às possibilidades infinitas, ao potencial infinito, simplesmente a PC Gamer. Rituais e poderes de energia costumam ter uma variação do resultado exorbitante, onde uma mesma manifestação é capaz de causar um efeito sutil ou extremo, certo? As distorções da realidade causadas pela energia estão associadas à transformação de elementos naturais, como temperatura, como água, como fogo, como vento, como eletricidade. Então, cara, você está falando da manifestação de tudo aquilo que compõe matéria. A entidade de energia, ao contrário de todas as outras entidades, não parece seguir um padrão lógico, com uma lógica específica. Seus objetivos parecem estar conectados apenas ao seu próprio entretenimento, a qualquer custo. Tentar compreender as motivações da entidade de energia já foi a razão da insanidade de muitos ocultistas. A entidade de energia é completamente mutável. Uma hora ela pode ser matéria, outra hora ela pode ser intangível. Uma hora ela pode ser quente, outra hora ela pode ser fria. A transição e a troca de energia é exatamente entre sistemas é exatamente o que mede a entropia. Então a entidade de energia não é a entropia, ela é todas as possibilidades e tudo aquilo que é,
que é expandido através do aumento da entropia, beleza? A manifestação física do elemento de energia é uma matéria paranormal plasmática, em constante transformação, que não consegue ser compreendida completamente pelo cérebro humano. E, por causa disso, aparenta ser visualmente translúcida graças ao conflito da própria mente tentando sobrepor a imagem que, pelo que ilogicamente deveria estar lá. Apesar de ser uma manifestação que não é nem líquida, nem gasosa, nem sólida, o plasma de energia pode ser golpeado fisicamente. Então a gente tem a manifestação aí de várias criaturas, por exemplo, de energia, que elas são quase como se fossem fantasmas, né? A gente tem a parada do ectoplasma, que a gente fala muito, o ectoplasma seria uma boa associação do que a gente está vendo aqui, tá? Então, se ali para conhecimento a gente tem a manifestação desses vultos, né, dessas coisas, a energia também está falando sobre espíritos. Então, os espíritos que assombram casas de pessoas também são de energia. A entidade de energia é relacionada com caos, com a anarquia, inconsistência, transformação, luzes, chamas, explosões, água, frio, calor, cobre, eletricidade, tecnologia, cabos, neon, fantasmas, espíritos, auras, risadas, descontrole e aleatoriedade, roxo, rosa, verde, tudo, é muita coisa. Mas assim, não só isso. Se a gente está falando de caos, se a gente está falando das possibilidades inevitáveis, se a gente está falando da expansão infinita de possibilidades, cara, a porra da energia tá numa supernova, tá ligado? Energia é o universo em expansão. Energia é tudo aquilo que compõe matéria. Energia é o potencial sem fim das possibilidades, tá ligado? É exatamente o oposto da morte, caralho. Como que a gente vai limitar isso só a chipset da Nvidia, tá ligado? A só a inteligência artificial. Se bem que associar o elemento de energia com basilisco de Roku, aí eu fecho pra caralho. Aí eu fecho pra caralho. Tirando isso, foda-se, tá? A porra do Cyborg é o bagulho que mais me irrita. Mas eu gosto do Cyborg, eu acho uma ideia legal, eu acho uma ideia legal a gente colocar essa parada de tecnologia sim. É só que não me agrada, tá? Possíveis consequências da afinidade com energia. Olhos multicoloridos, veias brilhando, tickets incontroláveis, tremedeira, hiperatividade, queimaduras, cabelos e pelos de cores vibrantes, pele do corpo, parte do corpo mesclada com tecnologia ou com parte metálica, olhos brilhando no escuro e etc. Então, assim, as manifestações de energia também nas pessoas com afinidade é uma parada também que me pega muito. Eu não gosto da estética que ficou, então eu tenho pensado em como que eu vou manifestar isso, eventualmente, se eu tiver um personagem com afinidade com energia. Os meus personagens, com certeza, não teriam afinidade com energia, mas não dessa forma. Eu tenho pensado em outras formas de manifestar isso. Mas aqui a gente tem uma explicação mais detalhadinha do que pode vir a ser energia. Eu não consigo mostrar isso aqui agora, mas é muito legal que a fonte nessa explicação muda várias vezes, porque é o caos, né? Ele é um pouco de tudo. Ele pega fontes de todas as outras, de todos os outros elementos e joga tudo aqui, tá? É possível enxergar o que só pode ser descrito como uma galáxia inteira se transfigurando simultaneamente. Você consegue entender como só essa introdução já bota a porra do Cyborg e o PC Gamer pra mamar pra caralho? As estrelas, porém, não parecem distantes e estáticas. Todas elas estão colidindo, se mesclando e se deformando, sem fim nem começo. Se a morte fala do fim e do começo, da espiral, o caos é tudo aquilo que engloba e que existe nas possibilidades, ignorando os começos e os fins. O ambiente todo gira descontroladamente para direções opostas, em uma sequência de explosões de energia e chamas brilhantes fluindo para todas as direções. É um espetáculo de fogos de artifícios de cores infinitas, ilógico e caótico, como supernovas implodindo e em constante transformação. Cara, lindo, dá vontade de chorar, é lindo, é magnífico, é maravilhoso e não tem nada a ver com a porra da limitação que se coloca com esse elemento. E eu entendo que a percepção da galera
também com o elemento de energia é devido a gente não ter abordado muito o elemento de energia nas temporadas de Ordem Paranormal no Canon do Selbit. Eu espero que eventualmente a gente chegue sim nesse momento. Eu sou suspeito para falar do elemento de energia. Antes mesmo de fazer qualquer teste, já era o meu elemento favorito. Mas a minha afinidade com energia é justamente por conta dessas múltiplas possibilidades, cara. Eu tenho um apego muito forte com o meu elemento. Eu sou suspeito para falar que é o melhor elemento de Ordem Paranormal. Esteticamente não é, tá? Esteticamente não é. Infelizmente a gente não é. Nem esteticamente, nem ritualmente. Os rituais de energia também são bem bucha. Mas. Quer dizer, não é que é bem bucha, é porque os rituais dos outros elementos acabam sendo um pouco mais legais e um pouco mais úteis, né? Mas, num geral, eu acredito que energia ainda tem muito potencial. Teve uma rapaziada me chamando de anfitrião, falando que eu fui anfitriado quando eu postei o vídeo do meu react do final da Hexatomb. Enfim, se o Selbit deixar, eu viro o novo anfitrião, tá? Eu faço um personagem só pra. Eu faço um marcado só pra ele aceitar ser o novo portador da relíquia de energia, tá? Se a gente precisar. Só me avisar aí quando a gente precisar enfrentar o Deus da Morte, tá, Selbit? Tamo junto. A transformação da energia sobrecarrega os efeitos da distorção de morte. Portanto, é a energia que oprime o elemento de morte, que era a associação mais fácil que a gente tinha feito, né? Se maior a entropia, maiores as possibilidades, maior o caos e a aleatoriedade da entidade de energia, e menor a entropia, menores possibilidades de definhar e do potencial agrado da entidade de morte, a gente tem que, também pré-estabelecido que retornar um sistema para uma organização e diminuir a entropia de um sistema é muito mais difícil do que simplesmente permitir que as possibilidades se expandam infinitamente. Portanto, o elemento de energia sempre oprimindo o elemento de morte. O medo é o elemento mais misterioso de Ordem Paranormal e ele não pode ser descrito como, infelizmente, eu não posso explicar para você algo que é impossível. Pelo menos não sem ajuda. Então, eventualmente, eu trago um vídeo explicando sobre o elemento de medo, suas relações com Ordem Paranormal, suas relações com a realidade e suas relações com a cidade impossível. No vídeo de Tenebres, eu falo sobre o elemento de medo. Até lá, a gente ainda tem muito para descobrir. É esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido útil para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor as entidades. Claro que aqui tem muito da minha opinião pessoal, tá? Eu tentei até fugir um pouquinho de todas as outras descrições extras que a gente tem do Canon do Selbit, me mantendo somente dentro do que a gente tem no livro, para que, por via de regra, você entenda que você não precisa simplesmente só depender do canon, do que você vê da série, e, novamente, né, criar a expectativa de que você vai contar uma história tão boa quanto a do Selbit. Conta a história que você quer contar. Se você quiser copiar 100% do canon dele, fique à vontade. Eu pego uma parte de coisa do canon que eu gosto muito, por exemplo, NPCs, e coloco dentro da minha história. Algumas coisas que não estão estabelecidas no livro podem ser úteis para você se vier de alguma outra fonte. Então, fique à vontade, mas lembre-se, conte uma história que engaja você, que engaja os seus jogadores, uma história que vocês querem contar juntos, porque afinal de tudo, RPG nada mais é do que uma forma de você juntar os seus amigos e aproveitar as infinitas possibilidades. Fodam-se os sistemas, em todos os sentidos das palavras, inclusive. Aproveite a história como você quiser, crie infinitas possibilidades. A entropia é sua para expandir. Então, é isso. Espero que vocês fiquem bem, espero que você tenha curtido esse vídeo. E se você tiver mais alguma dúvida, tiver alguma outra coisa que você quiser saber, a gente tem muitos outros conteúdos para poder trazer. Em breve vou falar sobre assimilação, em breve vou falar sobre aquela historinha que eu mencionei aqui no meio do vídeo, sobre a parada lá da natureza, lutar de volta, etc. Eu tenho algumas ideinhas aí, algumas paradas legais. Inclusive, talvez o momento perfeito para eu poder soltar essa porra, né? Porque eu tinha... essa história se passaria ali na fronteira da Amazônia com a Venezuela, relacionada a uma exploração forçada de um certo
maldito capitalista e olha só, né? O que tá acontecendo aí na política. Morte aos reis, espero que vocês fiquem bem. Beijocas, tchau, tchau.